Quantas vezes estamos como Jairo, com algo precioso morrendo diante dos nossos olhos, um relacionamento, um sonho, um filho, uma esperança. Corremos até Jesus, clamamos, nos prostramos, e Ele começa a caminhar conosco. Mas então, algo parece atrasar. Outros são atendidos primeiro, e a nossa dor parece esquecida. Mas não é. A espera de Jairo não foi descuido de Jesus. Foi cenário para um milagre ainda maior. Às vezes, Deus permite a pausa para que vejamos a glória em plenitude. A mulher curada no caminho mostrou a Jairo que a fé move montanhas. E quando ele ouviu que sua filha havia morrido, já havia visto com os próprios olhos que Jesus tem poder sobre o impossível. Talvez hoje a tua resposta pareça ter sido interrompida. Você orou, confiou, começou a ver Jesus agindo, mas algo parou. A resposta não chegou no tempo que você esperava, mas lembre-se, Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo exato para que ninguém mais receba a glória além dele. Nem a medicina, nem a sorte, nem a lógica. Jesus disse, não temas, crê somente. Essa palavra ainda ecoa para mim e para você. A fé não é ausência de dor, mas presença de confiança. Mesmo quando tudo parece morto, ainda que a multidão chore, mesmo que as pessoas digam que não vale mais a pena orar, Jesus continua dizendo, eu ainda estou indo contigo. A história de Jairo nos ensina que caminhar com Jesus pode envolver pausas, lágrimas, notícias difíceis. Mas quem permanece ao lado dele verá o impossível acontecer. A fé que resiste até a porta do luto é a mesma que verá o milagre saltar vivo diante dos olhos. Não desista. Se Jesus ainda está andando com você, a história ainda não terminou. Você pode não entender o tempo de Deus, mas pode confiar no caráter dele. Ele é bom, ele é fiel, ele entra em casas silenciosas e devolve a vida. Ele transforma dores em testemunhos. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, basta uma palavra dele, e o que estava morto voltará a viver. Na região da Galileia, onde vilas se espalhavam em torno do mar e a vida seguia sob o domínio romano, havia homens que, mesmo com autoridade, se dobravam diante da dor. Jairo era um desses. Chefe da sinagoga, respeitado entre os judeus, conhecedor da Torá, líder religioso. Mas naquele dia, nenhuma posição importava, porque quando a dor bate à porta, ela derruba qualquer status. A filha de Jairo, sua única menina, estava à beira da morte. Uma criança de 12 anos, que para os judeus marcava a transição entre a infância e a vida adulta, idade em que uma jovem se tornava Bat Mitzvah, filha da lei. Ele a viu nascer, crescer, dar os primeiros passos. E agora a via definhar sem poder fazer nada. Seu coração de pai estava em pedaços. Na cultura judaica, os homens não costumavam correr em público. Era um sinal de desonra, de perda da compostura. Mas Jairo corre pelas ruas estreitas de Cafarnaum, empurrando a multidão, buscando aquele que tinha fama de curar. Seu orgulho ficou para trás. Seu amor por aquela filha era maior que qualquer protocolo. Ao encontrar Jesus, ele não hesita, se ajoelha. O chefe da sinagoga se prostra diante de um homem que muitos chamavam de blasfemo. Mas naquele momento, ele não era mais o líder da sinagoga. Era só um pai clamando por um milagre, suas vestes poeirentas, suas mãos trêmulas, seus olhos suplicando. Ele implora, minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que viva. Era comum naquela época recorrer aos rabinos para interceder junto a Deus. Mas com Jesus havia algo mais, uma autoridade silenciosa, uma esperança viva que se espalhava por onde ele passava. Jairo sentiu isso. Ele creu. Naquele gesto vemos a fé que rompe tradições. Um judeu de posição se ajoelha diante do carpinteiro de Nazaré. Porque a dor nivela os homens e a fé os conduz à esperança. Jesus olha para Jairo. Seus olhos não julgam, eles acolhem.
Ele se levanta sem dizer palavra e começa a caminhar. O milagre estava em movimento. Jesus não hesitou. Ao ouvir o clamor de Jairo, simplesmente se levantou e foi com ele. Isso diz muito sobre o coração do Mestre. Em um tempo em que mestres eram cercados de formalidades e protegidos por discípulos, Jesus caminhava entre o povo, tocava os impuros, ouvia os desprezados e se comovia com a dor de um pai. Ele era acessível. A multidão que os acompanhava era densa. Homens, mulheres, crianças, curiosos, doentes, religiosos e pecadores, todos querendo ver ou receber algo. Era comum em aldeias judaicas que as ruas fossem estreitas, com casas de pedra próximas umas das outras, o que tornava difícil andar quando havia aglomerações. Mesmo assim, Jesus seguia adiante. Jairo andava ao lado, aflito. A cada passo, sentia que o tempo escorria entre os dedos. Os olhares da multidão se voltavam para ele. O chefe da sinagoga caminhando ao lado do Rabi Jesus. Para alguns, um escândalo. Para outros, um sinal de que algo extraordinário estava por acontecer. Jairo não se importava com os olhares, só queria sua filha viva. O trajeto até a casa de Jairo se transformava em um processo de fé. Ele tinha que crer que aquele homem, que não trazia óleo, nem talite, nem livro da lei, carregava a autoridade do céu. Jesus não precisava de aparatos religiosos. Onde ele ia, o reino de Deus se manifestava. Era a presença que curava e não os rituais. Mas, enquanto caminhavam, o inesperado acontece. Jesus para. Em meio à urgência, ele decide atender outro pedido. Isso parece cruel aos olhos humanos. Como parar quando a filha de Jairo estava morrendo? Mas ali, Jesus estava ensinando algo que vai além da lógica. O tempo dele nunca é apressado, mas sempre perfeito. Jairo observa. Talvez seu coração se encha de ansiedade. O milagre parece estar sendo adiado, mas Jesus não age sob pressão. Ele é o Senhor do tempo, o Deus que se move com propósito. Às vezes, Ele permite pausas no caminho para nos mostrar que, enquanto cremos, Ele cuida de tudo, mesmo do que ainda não vemos. Enquanto todos seguiam rumo à casa de Jairo, Jesus para. Alguém o havia tocado de forma diferente. No meio da multidão apertada, isso parecia absurdo. Mas não para Jesus. Ele discernia entre o toque da curiosidade e o toque da fé. E naquele instante, uma mulher, invisível aos olhos da religião, se tornava o centro da atenção divina. A mulher sofria há 12 anos com um fluxo contínuo de sangue. Segundo a lei judaica, ela era considerada impura. Qualquer lugar onde se sentasse, qualquer pessoa que tocasse, tornava-se impura também. Por isso, ela vivia à margem, rejeitada pela sociedade e afastada do templo. Mas naquele dia, ela rompeu o silêncio da vergonha e tocou a orla do manto de Jesus. A orla do manto, chamada de tzitzit, representava os mandamentos da lei. Muitos judeus piedosos acreditavam que tocar a orla de um homem santo poderia trazer cura. Aquela mulher não ousou pedir com palavras, apenas creu em silêncio. E no meio da pressa de Jairo, Jesus para por causa de uma fé escondida no meio da multidão. Jairo, aflito, assiste tudo. Ele está desesperado. Sua filha está morrendo e Jesus está perguntando: quem me tocou? A tensão cresce. É como se o tempo congelasse. Mas há algo profundo acontecendo ali. Jesus está mostrando que ninguém que o busca com fé passa despercebido, nem mesmo os anônimos, nem mesmo os impuros, nem mesmo os esquecidos. A mulher se revela, trêmula, e Jesus a chama de filha. Essa é a única vez registrada nos evangelhos em que ele usa essa palavra para se referir a alguém. No mesmo caminho em que uma filha morre, outra é restaurada. Para Jairo isso era um sinal. Mesmo que ele ainda não entendesse, Jesus estava dizendo: eu cuido de todas as filhas. A pausa que parecia atraso era na verdade um testemunho de que a fé move o céu e que Jesus não ignora ninguém.
Quando ele parou, não foi para atrasar o milagre de Jairo, mas para revelar que o reino de Deus alcança até quem vive nas sombras. Jairo viu isso, e mesmo sem palavras, o céu já estava falando ao seu coração. O silêncio que pairou após a cura da mulher foi quebrado por passos apressados. Homens vindos da casa de Jairo se aproximam com semblantes pesados. Em suas roupas simples e poeirentas, trazem uma notícia que nenhum pai quer ouvir. Tua filha morreu, disseram, e completaram com frieza. Não incomodes mais o mestre. Para um judeu, a morte de uma criança era uma dor sem nome. A cultura não possuía rituais longos para luto infantil como para os adultos. Era como se não houvesse palavras suficientes para explicar a perda. A filha de Jairo tinha 12 anos. 12 anos de vida, de memórias, de esperança. E agora, tudo parecia acabado. Aquelas palavras cortam o coração de Jairo. Ele acreditava que Jesus poderia curar sua filha doente, mas e agora? Ela estava morta. Na tradição da época, a morte era considerada impura. O corpo deveria ser enterrado antes do pôr do sol. As mulheres começavam a lamentar em voz alta, e flautistas eram chamados para tocar melodias fúnebres. A tristeza invadia o lar, a dor se mistura ao arrependimento. E se Jesus não tivesse parado? Jairo talvez pensasse. O tempo que parecia eterno agora parecia perdido. Sua mente girava entre fé e frustração. Ele havia acreditado, havia suplicado, e mesmo assim a morte veio. O peso da perda o esmagava e o desespero começava a afogar a esperança. Mas Jesus, ouvindo aquelas palavras, olha para Jairo, não com pressa, não com medo, mas com compaixão e autoridade, e diz: não temas, crê somente. Era um chamado à fé que atravessa o luto. A confiança que caminha por vales escuros, a certeza de que com ele nem a morte é o fim. Jairo precisava crer, mesmo agora. A multidão talvez achasse que tudo estava acabado, mas Jesus sabia que havia algo além. Ele não apenas cura doenças, ele ressuscita sonhos, devolve filhos, reescreve destinos. O que parecia uma tragédia irreversível era, na verdade, o cenário perfeito para um milagre maior. E naquele instante, a fé de Jairo foi testada como nunca antes. O olhar de Jesus encontrou o de Jairo. Não havia acusação nem cobrança, apenas firmeza e ternura. Não temas, crê somente. Essas palavras, ditas com serenidade, cortaram a escuridão que começava a envolver o coração do pai. Era como se Jesus dissesse: a tua fé me trouxe até aqui. Agora, deixa que eu cuide do resto. A cultura judaica via a morte como uma separação definitiva. O choro era alto, as lamentações públicas, e o ambiente rapidamente se tomava de tristeza. Para os religiosos, tocar um morto trazia impureza. Mas Jesus não se detinha por tradições. Ele ultrapassava os limites do natural para manifestar o sobrenatural. E Jairo precisava confiar nisso. Jairo agora caminhava com um conflito dentro de si. A lógica gritava que tudo havia terminado, mas a presença de Jesus ao seu lado era uma lembrança constante de que algo diferente podia acontecer. O simples fato de Jesus continuar andando, mesmo após a notícia da morte, já era uma pregação silenciosa. Ainda não acabou. Naquele momento, a fé de Jairo mudou de forma. Já não era uma fé para impedir a morte. Era uma fé que confiava mesmo depois da perda. Fé que caminha ao lado do luto, mas não se entrega a ele. Uma fé que, mesmo com lágrimas nos olhos, ainda obedece ao chamado. Vem comigo. Jesus não o deixou sozinho. Ele foi até o fim. Ao se aproximarem da casa, os sons de lamento podiam ser ouvidos à distância. Mulheres chorando, instrumentos tocando notas fúnebres, pessoas agitadas. Era assim que os judeus demonstravam o luto imediato. Mas Jesus estava prestes a transformar aquele velório em testemunho, e só quem crê permanece ao lado dele até a porta do impossível. Não temas, crê somente. Não era uma sugestão, era uma convocação.
um chamado à confiança absoluta. Aquela frase ecoa até hoje para quem enfrenta perdas, atrasos, más notícias. Quando tudo parece acabado, o céu ainda pode falar: segue. Ao chegar à casa de Jairo, o ambiente estava tomado pelo lamento. Era costume, na cultura judaica, contratar pranteadoras e músicos para expressar publicamente a dor. Os sons das flautas e os gritos das mulheres ecoavam pelas paredes. O corpo da menina já havia sido preparado conforme os rituais, olhos fechados, mãos juntas, coberta por um lenço. Jesus entra e vê o cenário. Todos choravam, mas ele declara algo impensável: ela não está morta, mas dorme. Aquelas palavras soaram como ofensa para alguns. Riram dele, zombaram. Era comum os judeus acreditarem que o espírito de uma pessoa ficava por perto até o terceiro dia. Mas Jesus não falava da alma, falava do milagre que estava por vir. Ele manda todos saírem, deixando apenas Pedro, Tiago, João e os pais da menina. Era um ambiente que exigia fé e reverência. Em silêncio, Jesus caminha até o leito, toca a mão da menina. A lei dizia que tocar um morto tornava alguém impuro, mas ao tocar a menina, Jesus não ficou impuro, foi a morte que ficou sem poder. Com voz firme e doce, ele diz: Talita cumi, em aramaico, o idioma do povo, significa: menina, eu te digo, levanta-te. Ele poderia ter usado o hebraico formal, mas usou a linguagem da casa, da intimidade, como um pai chamando sua filha para despertar pela manhã. A morte ouve a voz de quem criou a vida, e a menina abre os olhos. Ela se levantou e começou a andar. Jesus então pede algo muito simples: deem a ela de comer. Era mais do que um cuidado físico, era uma afirmação de vida. A menina não estava apenas viva, estava restaurada, com força, com apetite, com futuro. Os pais estavam maravilhados, mas Jesus pediu que não contassem a ninguém. O milagre não precisava de plateia, apenas de fé. Naquele quarto, o céu tocou a terra. A fé de um pai, a compaixão de Jesus e o poder da ressurreição se encontraram. O que começou como tragédia, terminou como testemunho. Jairo não recebeu apenas sua filha de volta. Ele conheceu o Deus que entra na casa do luto e transforma a morte em novo começo. Quantas vezes estamos como Jairo, com algo precioso morrendo diante dos nossos olhos, um relacionamento, um sonho, um filho, uma esperança, corremos até Jesus, clamamos, nos prostramos e Ele começa a caminhar conosco, mas então algo parece atrasar. Outros são atendidos primeiro, e a nossa dor parece esquecida, mas não é. A espera de Jairo não foi descuido de Jesus, foi cenário para um milagre ainda maior. Às vezes, Deus permite a pausa para que vejamos a glória em plenitude. A mulher curada no caminho mostrou a Jairo que a fé move montanhas. E quando ele ouviu que sua filha havia morrido, já havia visto com os próprios olhos que Jesus tem poder sobre o impossível. Talvez hoje a tua resposta pareça ter sido interrompida. Você orou, confiou, começou a ver Jesus agindo, mas algo parou. A resposta não chegou no tempo que você esperava. Mas lembre-se, Jesus não chega atrasado. Ele chega no tempo exato para que ninguém mais receba a glória além dele. Nem a medicina, nem a sorte, nem a lógica. Jesus disse: não temas, crê somente. Essa palavra ainda ecoa para mim e para você. A fé não é ausência de dor, mas presença de confiança. Mesmo quando tudo parece morto, ainda que a multidão chore, mesmo que as pessoas digam que não vale mais a pena orar, Jesus continua dizendo: eu ainda estou indo contigo. A história de Jairo nos ensina que caminhar com Jesus pode envolver pausas, lágrimas, notícias difíceis, mas quem permanece ao lado dele verá o impossível acontecer. A fé que resiste até a porta do luto é a mesma que verá o milagre saltar vivo diante dos olhos. Não desista. Se Jesus ainda está andando com você,
A história ainda não terminou. Você pode não entender o tempo de Deus, mas pode confiar no caráter dele. Ele é bom, ele é fiel, ele entra em casas silenciosas e devolve a vida. Ele transforma dores em testemunhos. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, basta uma palavra dele, e o que estava morto voltará a viver. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: eu creio no tempo de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja vivendo um momento de espera. Talvez ela precise ouvir que ainda não é o fim, que Jesus ainda está no caminho. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue com a gente. Porque aqui, cada história é uma semente de fé plantada no seu coração. E nunca se esqueça, quando Jesus está a caminho, o impossível se torna inevitável. A sua história ainda não terminou.